Olá, bem-vindo. Nesta aula, veremos um tipo básico de estrutura de dados chamado tupla. Teremos dois tópicos. No primeiro, veremos as características gerais das tuplas. No segundo, veremos uma operação chamada de desempacotamento de tuplas. Aqui temos as listagens que nos servem de guia para o estudo dos tipos básicos de dados em Python. Nesta aula, estudaremos as tuplas. As tuplas são estruturas de dados visualmente parecidas com as listas, mas ao invés de utilizarmos colchetes como nas listas, usamos parênteses. Aqui temos visualmente como é uma lista e aqui como é uma tupla. Uma importante diferença entre tuplas e listas é que as tuplas não podem ter seus elementos alterados após sua criação. Por isso dizemos que as tuplas são imutáveis, enquanto as listas são mutáveis. Vamos ver neste exemplo 1 a criação de uma tupla. Para isto, vamos gerar uma variável que chamaremos de tupla1 e atribuímos a ela uma tupla da seguinte forma. Abrimos parênteses e colocamos seus elementos separados por vírgula. Aqui temos uma tupla com 3 elementos. Utilizando a função type e passando como argumento a variável tupla1, vemos que esta variável tupla1 é do tipo tupla. Aqui neste exemplo 2, vamos ver que a criação de uma tupla, na realidade, não precisa do uso dos parênteses, ainda que seja usual colocá-los. Vamos gerar uma variável chamada tupla2 e atribuir a ela uma tupla. No entanto, vamos criar a tupla sem o uso dos parênteses. O primeiro elemento será o inteiro 20, o segundo o inteiro 5 e o terceiro elemento o inteiro 8. Python interpreta esse comando como sendo uma tupla, em decorrência do uso das vírgulas. Executando esta célula e depois utilizando a função type, passando como argumento a variável tupla2, podemos ver que a variável tupla2 é considerada do tipo tupla. Então, neste exemplo 2, vimos que uma tupla não necessariamente precisa do uso dos parênteses. Cada elemento das tuplas possui um índice implícito. Se criarmos uma variável, por exemplo, t, e atribuirmos a ela esta tupla, cada um dos seus elementos estará vinculado a um índice implícito, que começa com 0. Assim, o primeiro elemento tem índice 0, o segundo tem índice 1, e assim por diante. Neste exemplo 4, vamos acessar um elemento de uma tupla pelo seu índice. Para isto, vamos utilizar a variável t que criamos no exemplo 3. Colocamos o nome da variável a qual está atribuída a tupla, no nosso caso t, e entre colchetes, o índice do elemento que queremos acessar. Vamos supor
que queiramos acessar este primeiro elemento da tupla, a string A, que tem índice 0. Colocamos o índice 0 entre colchetes e executamos a célula. Python nos retorna o elemento de índice 0 da variável t, que é a string A. Também poderíamos acessar o elemento de índice 1, o elemento de índice 2 e o elemento de índice 3. Neste exemplo 5, vamos ver uma importante característica das tuplas. Não conseguimos alterar os seus elementos depois de criá-la, ou seja, as tuplas são imutáveis. Note o seguinte: ao rodar esta célula, criamos uma variável chamada lista e atribuímos a ela uma lista. E também uma variável chamada tupla e atribuímos a ela uma tupla. Com o código seguinte, alteramos o elemento de índice 0 da variável lista de A para D. Como podemos ver se pedimos para Python imprimir em tela o valor atual da variável lista. Agora note que se tentarmos alterar algum elemento da tupla, por exemplo, de índice 0, Python não se torna um erro. Isto porque as tuplas são imutáveis. Ou seja, depois de criada, os dados do tipo tupla não podem ter seus elementos alterados. Agora vamos ver uma operação chamada de desempacotamento de tuplas, em que podemos atribuir cada elemento de uma tupla a uma variável diferente. Vamos fazer isto neste exemplo 6. Atribuiremos cada elemento desta tupla a uma variável. Geraremos uma variável x e atribuiremos a ela o primeiro elemento 30. Geraremos uma variável y e atribuiremos o segundo elemento 9. E geraremos uma variável z, a qual atribuiremos o terceiro elemento 5. Para isso, utilizamos o seguinte comando: com isto, 30 será atribuído a x, 9 será atribuído a y e 5 será atribuído a z. Como podemos ver ao imprimir em tela os valores da variável x, y e z. Também podemos utilizar a seguinte estrutura. Criamos uma variável de nome t, por exemplo, e atribuímos a ela esta tupla que estamos trabalhando.
Agora colocamos o seguinte comando. Com isto, atribuímos a x o número 30, atribuímos a y o número 9 e atribuímos a z o número 5. Vamos ver aqui um segundo exemplo de desempacotamento de tuplas. Vamos criar uma variável chamada nomes e atribuir a ela uma tupla com 2 elementos. Agora faremos o desempacotamento da tupla nomes da seguinte forma. Como temos uma tupla com 2 elementos, devemos gerar duas variáveis, uma para cada elemento da tupla. Vamos colocar nome 1, nome 2, como as duas variáveis a serem geradas, e atribuir a variável nome. Agora temos que a variável nome1 recebeu o primeiro elemento da tupla. E a variável nome2 o segundo elemento. Nesta aula, vimos um tipo básico de estrutura de dados chamado tupla. E também uma operação chamada desempacotamento de tuplas. Então é isso, até a próxima aula.